Ok, sejam todos bem-vindos, estamos aqui para mais uma consultoria, hoje com o nosso aluno Jorge. Eu gostaria, Jorge, de que você se apresentasse, seja aqui muito bem-vindo. Boa tarde, David. Meu nome é Jorge Argolo, eu sou engenheiro civil e hoje, além da empresa de engenharia civil, nós também temos uma empresa de administração, e aí envolve a administração de condomínios. E na área de administração, nós terminamos também passando a ser síndico, inclusive no condomínio onde eu resido. E dessa forma, eu terminei conhecendo você. Através do site, eu terminei conhecendo o seu trabalho. Bacana, você encontrou a gente pela internet, então? Pela internet, exatamente. Bacana. E escuta, Jorge, o que te levou a tomar a decisão de participar do nosso grupo, do Fábrica de Síndicos? Olha, na realidade, o que me levou é exatamente por eu ver a maneira com que você expõe e transmite e que agrega mais conhecimento. E, embora eu já esteja nessa área há algum tempo, mas é sempre bom conhecer um pouco mais, que é o que tem ocorrido através das exposições feitas por você. Poxa, muito bom. Agradeço, para mim é um prazer ter você no nosso grupo. Fico feliz de algum modo, a gente está agregando valor, agregando conhecimento. E nesse nosso grupo acaba tendo assim também uma grande troca, né? Porque você tem ali gente de todo o Brasil expondo suas dificuldades ou às vezes suas soluções, e aí isso acaba sendo muito bom para todos nós. Mas vamos lá. O que você gostaria de tratar na consultoria de hoje? Qual que seria o assunto? Na realidade, é a parte legal de ser síndico profissional. Okay? Okay. A preocupação que alguns condomínios sempre me questionam é essa parte legal, porque o síndico representa o condomínio civil criminalmente, né? É uma representação de todos os condôminos. E como eu não faço parte do próprio condomínio, em alguns casos, então vem essa parte legal. Como realmente eu posso representá-los legalmente? Essa é a questão. Entendi. Tá bem. Olha, dentro do Código Civil, lá no 1348, artigo 1348, se não me engano, depois eu vou abrir o Código Civil aqui para a gente vai dar uma pesquisada. Ele fala sobre essa questão dos deveres do síndico, né? E fala também da questão da gestão de um condomínio edilício, que é um edifício. Isso serve também para outros condomínios residenciais, sítios, comerciais, associações. Todos estes precisam ter um representante legal. Alguém, como você disse, que represente-os civil e criminalmente. Este é o objeto. Por quê? Porque não daria para ouvir. Imagina, o condomínio que eu moro tem 104 pessoas. Então, como faria para ouvir 104? Não, ouve-se um que representa a todos, né? Um delibera em relação a terceiros, representando a todos. Então, vai se fazer uma compra, tem que ter alguém que assina. Quem é? É o síndico. Vai se fazer a contratação de um serviço, quem assina? O síndico. É claro que, atualmente, devido a tantos problemas de desvios, de gente corrupta, de gente que faz errado a sua função, muitas dos fornecedores de serviços hoje exigem uma cópia da ata onde os condôminos autorizaram o síndico a realizar aquela atividade, né, aquela contratação de serviço, principalmente para valores maiores. Então, a gestão hoje de condomínio, ela depende do síndico, ela precisa do síndico. Não dá para ter uma gestão sem que exista um síndico, ou no caso de associações, um presidente
que ali os represente. Falando ainda nesse ponto, não daria, como eu já disse, não haveria necessidade de ter o síndico se não houvesse um número grande de pessoas que tivessem de ser representadas. Eu tenho hoje, por exemplo, condomínios, seja no fábrica de síndicos, de alunos nossos, né, seja pela administradora, onde eu também presto consultoria, onde eu dirijo, faço administração. Nós temos condomínios que muitas vezes foi construído, a construtora é dona ainda da maior parte das unidades, e mesmo assim é necessário ter um síndico que represente, mesmo a construtora detendo, vamos dizer assim, o poder de ter ali o maior número de unidades. Mesmo assim, é necessário. Vamos dar uma olhada, então, no Código Civil, e aí a gente continua ainda nesse ponto, porque eu vejo, em alguns lugares, nós temos condomínios que ainda não estão organizados, não são ainda nem associações, nem condomínio, e eles não têm ninguém. Então, de repente, alguém lá dentro, com um pouco mais de expertise em administração, um pouco mais de vontade, organiza os demais para realizar as atividades. Isso é possível? É possível. É legal? Não é legal, né? Existem condomínios que, vou pegar um caso, por exemplo, a nossa aluna, a Eliane, ela tem uma situação dessa onde ela mora hoje, e ela está organizando o condomínio para que ele possa, então, ter um CNPJ, para que ela, então, venha a ser a síndica, mas ela já vem fazendo esse papel, administrando e organizando. E realmente surge, Jorge, a dúvida, por que precisa, então, ter o síndico, se eu tenho pessoas boas, como o caso que eu lhe falei agora da Eliane, pessoa do bem, pessoa decente, uma pessoa comprometida com o bem dela e com o bem comum, fazendo esse trabalho sem custo? Por que eu preciso ter, então, o síndico? Ora, primeiro, que é uma questão de lei. Então, como está na lei, precisa ter. Segundo, que as pessoas nem sempre continuarão estando à disposição, ou ela não vai morar ali para sempre. Então, é necessário andar dentro das leis para que este condomínio tenha uma pessoa física que o represente como pessoa jurídica em todas as esferas. A hora que precisar resolver um problema na prefeitura, não dá para você fazer um documento pegando 104 assinaturas. Na hora que você tem que resolver um problema na Receita Federal, você precisa ter um representante. Então, é por essa conta. Eu vou compartilhar aqui a tela para nós. Vamos dar uma olhada aqui, então. Ok, acho que agora voltou. Vamos lá. Estou aqui com uma cópia do Código Civil Brasileiro. Vamos dar uma olhada aqui. Ok, 1348. Então vamos lá. Aqui fala, olha, da administração do condomínio. Então, 1347. A Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino para administrar o condomínio por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. Então, essa aqui é a lei que garante, né, a lei que informa que é necessário ter um síndico. Essa é a primeira coisa. Para que seja, então, administrado o condomínio, é necessário ter um síndico. E aqui ele vai tratar das competências, das obrigações, das atividades que um síndico precisa ter. Então, por exemplo, no 1348, convocar a assembleia, representar ativa e passivamente o condomínio, né? Dar imediato conhecimento à assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo, cumprir e fazer cumprir a convenção, regimento interno, diligenciar a conservação e guarda das partes comuns, elaborar orçamentos, cobrar dos condôminos suas contribuições, prestar contas à Assembleia, realizar o seguro. Veja, todo edifício tem
tem por exigência ter o seguro. E aqui ele fala que a obrigação é do síndico. Bom, veja que aqui fala ainda que o síndico pode investir outra pessoa em seu lugar com poderes de representação, né? Quer dizer, no caso, poderá a Assembleia investir em outra pessoa em lugar do síndico, em poderes de representação. O síndico pode transferir a outro, total ou parcialmente, os poderes de representação das suas funções administrativas mediante aprovação. Bom, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui na tela. Ok. Então, veja, com essas informações, então, o artigo 1347 e 1348, ele deixa claro a necessidade. A partir do momento que você tem um condomínio, você tem a necessidade de ter um síndico, de ter um representante. Quando se trata de um morador, né, um condômino morador, ele pode ser síndico? Pode. Porém, para que ele seja síndico, ele tem que ser eleito. Já o síndico morador, o normal é que ele tenha a taxa condominial descontada, né? Ele não precisa, fica isento de pagar a taxa condominial. Porém, vários condomínios, síndicos moradores, acabam tendo também um salário, tá bom? No lugar de ter a taxa isenta. Então não há problema algum. Quando não tem uma empresa aberta, emite-se um RPA, né? Só que o RPA acaba gerando 20% de incidência do patronal, né? De arrecadação, o que acaba deixando ainda mais caro. Atualmente, a gente orienta o pessoal a utilizar o MEI, abrir uma empresa no MEI, como microempreendedor individual. Tem lá um KNAI de administração, serviços de administração e correlatos, inclui inclusive digitação e etc., que pode ser utilizado para esse fim. Fica barato para o profissional que quer ser síndico, e fica também barato, o custo zero, para o condomínio que não vai precisar arrecadar os 20% do RPA. Dentro dessa situação, o condomínio fica totalmente legalizado, tendo um síndico, seja ele morador ou não, tendo ele um síndico profissional. Não existe hoje, da minha parte, um posicionamento de que é melhor ter o síndico profissional em lugar do síndico morador. Eu também não falo, não, vamos contratar síndico morador que é melhor do que o síndico profissional. Tem gente que fala, o síndico morador está mais preocupado com o imóvel, porque ele mora lá. Dizem outros, o síndico profissional, ele está melhor preparado, então ele não vai cometer erros que normalmente alguém sem preparo cometeria. A grande verdade é que o que faz a diferença, no meu ponto de vista, é o preparo, ou seja, conhecimento, e também a questão de você ter uma retaguarda, você não estar sozinho. Tem muito síndico profissional por aí que trabalha sozinho, e aí acaba não atendendo bem ninguém por falta de estrutura. E tem síndico morador que também não atende bem, porque tem que trabalhar para o sustento próprio, e acaba não tendo tempo, ou não tendo também orientação, conhecimento, experiência para fazê-lo. Dentro disso que eu estou abordando com você, até aqui tudo bem? Surgiu dentro desses assuntos alguma dúvida sobre essa questão do Código Civil? Não, por enquanto não. É apenas um questionamento que não existe exigência para que o síndico profissional tenha uma formação na área? Ok, não existe. O que existe, até porque hoje você não tem uma escola, né, uma formação, vamos dizer assim, direto do Ministério da Educação, dizendo, olha, esta aqui é a formação básica para ser um síndico profissional. O que nós, sempre quando algum condômino nos procura, olha, o que você, David, se fosse o condômino, se fosse do Conselho Fiscal, exigiria para que fosse contratado um síndico para o teu condomínio?
Olha, primeiro, eu exigiria dele que ele tivesse o conhecimento, Código Civil, 2, conhecesse bem a questão da convenção do regimento interno, 3, que ele tivesse um plano de trabalho, onde neste plano de trabalho ele demonstrasse que ele tem uma equipe, e quais são as rotinas que serão executadas por essa equipe, como que no plano de trabalho dele ele vai conseguir fazer a gestão dentro do condomínio, né? Porque os demais colaboradores pagos pelo condomínio precisarão estar sob sua responsabilidade. Como que ele vai fazer essa gestão? Seria importante que ele tivesse algum conhecimento, né, sobre essa questão de manutenção, sobre a questão de gestão de pessoas, sobre a questão de gestão de tarefas, sobre a questão de gestão financeira, porque muitas vezes o síndico vai totalmente cru, apenas com a força de vontade, e nós temos declarações dessa, lá no nosso grupo, o próprio João, lá do Rio de Janeiro, fala: antes eu era um síndico que eu tinha força de vontade, eu tinha disposição e vontade. Hoje eu tenho disposição, vontade, mas tenho conhecimento, e isso faz toda a diferença. Então, essas exigências, elas são importantes. Muitas vezes eu vejo os condôminos preocupados assim: quantas horas você vai ficar no condomínio? É a primeira pergunta que qualquer condômino em reunião faz. Quantas horas você vai ficar em condomínio? Na verdade, eu creio que a pergunta deveria ser: qual é o seu plano de trabalho para zerar os problemas do nosso condomínio, para resolver os problemas do condomínio? Ok? Perfeito. Perfeito. Agora, é claro, né, Jorge, que uma pessoa, veja bem, se eu estou numa mesa para tomar a decisão e eu tenho na minha frente, vamos dizer assim, uma pessoa que é ali o responsável por toda essa equipe. Estou falando com alguém que é administrador, estou falando com alguém que é um engenheiro, estou citando você aqui. E do outro lado eu tenho alguém que está começando agora, e os valores são próximos. É claro que eu vou pender por aquele que tem maior conhecimento, sem sombra de dúvida. Agora, se eu tenho de um lado alguém que é engenheiro, que é administrador, mas que não tem como demonstrar sua experiência como síndico, e do outro lado eu tenho alguém que, mesmo não tendo todas essas qualificações, ele traz com ele a bagagem, os depoimentos de condomínios bem geridos, a experiência mostra que esse know-how de condomínios bem geridos vai falar mais alto. Não tenha dúvida. Tá? Realmente a experiência na administração ajuda bastante. Embora, como você acabou de dizer, embora engenheiro, mas depois que eu entrei nessa área de administração, aprendi muito, e inclusive eu tenho uma equipe que me acompanha em toda essa área, principalmente na gestão de RH, prestadores de serviços. Embora eu seja engenheiro, eu tenho empresa de engenharia, mas eu tenho os prestadores de serviços onde eu administro, eu não executo na minha área, por uma questão ética, óbvio, mas eu preciso ter um acompanhamento. Eu tenho uma equipe que acompanha, eu tenho um escritório de contabilidade, eu tenho uma assessoria jurídica que realmente acompanha. Você tem toda a razão, precisa realmente ter esse acompanhamento e ter um planejamento, não só um planejamento para execução, para trabalhar, como também um acompanhamento desse planejamento, o dia a dia. Dia a dia. Eu tenho isso através de um sistema virtual em que cada um da equipe ele tem acesso e ele apresenta o relatório daquele empreendimento, daquela administração daquele condomínio, e sempre a gente tem informações, inclusive relatórios fotográficos de cada um deles.
que é uma maneira que facilitou para mim eu estar acompanhando, porque você não pode estar em todos os condomínios ao mesmo tempo. Mas se você, eu passei a ter esse acompanhamento virtual com relatórios que eu fazia em obras, continuo fazendo, e agora eu faço para a administração de condomínios, com fotografias do que está ocorrendo no dia a dia. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque acaba criando no seu colaborador a preocupação de, opa, se ele entrar no sistema e não visualizar que eu preenchi com as informações que ele esperava, se eu entrar no sistema e não tiver ali uma foto com o andamento do trabalho, automaticamente ele vai me chamar a atenção. Então, isso é muito bom, né? O trabalho, eu sempre comento, acho que inclusive no nosso módulo 4, se não me engano, quer dizer, que agora mudou a numeração, mas é o módulo que fala sobre a gestão de processos, aonde eu digo o seguinte: se você, em determinados processos, né, você não precisa ser aquele que vai auditar todas as tarefas, mas você precisa, no mínimo, receber a informação que elas foram auditadas. Então, de repente, você tem lá o teu pessoal de limpeza realizando o trabalho. No meu caso, eu também utilizo um sistema, e aí, o que eles fazem? Eles, com o celular, eles leem o QR Code, aquilo mostra que eles chegaram na localidade, né? Por exemplo, sala de TV. Eles leem o QR Code, tem ali um checklist de tudo que tem que fazer, do jeito que eu gostaria que fizesse, está lá, e aí depois eles acabam, em alguns lugares eu exijo foto, em outros não. Tem lá como configurar se precisa de foto ou não, aí ele exige que a pessoa tire a foto, e aquela informação, ela acaba sendo então auditada pela minha assistente, né? E daí para frente, chega para mim só o resumo da coisa. Por que eu estou comentando isso com você? Porque eu tenho percebido, sabe, Jorge, em alguns condomínios, que eles colocam lá um fantoche. Coloca lá, contrata alguém, né? Nada contra o pessoal aí, os pequeno aprendiz, né, o pessoal que está entrando agora, nada contra. Mas de repente contrata alguém aí por salário mínimo ou menos, né? E aí ele vai para lá, fica ali de fantoche, que eu falo fantoche, é um boneco, porque se alguém perguntar, ele vai anotar e vai falar, eu vou falar com o síndico. Eu vou falar com o síndico. E isso não funciona, né? Porque as pessoas que estão lá na ponta, seja o assistente do síndico, como eu disse agora, seja um associado do síndico, que é um síndico que trabalha em conjunto com o síndico sênior, seja o próprio porteiro, seja o manutencista, quem quer que for, ele precisa ter uma autonomia mínima para responder a questão ali na hora e dar solução, resolver o problema do condômino, resolver o problema do condomínio também. Então, eu tenho percebido, eu não sei, aí na tua cidade, você é de Salvador, não é isso? Isso, exatamente. Não sei em Salvador, mas aqui em São Paulo, por exemplo, e conversando com alunos nossos em várias partes do país, eu tenho percebido que tem acontecido isso. Alguém bem preparado acaba assumindo um condomínio e coloca lá um assistente que não sabe nada. Começou agora a vida, e aí o condômino chega e fala, olha, eu estou tendo problema de barulho, por exemplo, coisa simples. Estou tendo problema de barulho, eu vou falar com o síndico e te retorno. Olha, teve um problema lá de vazamento, eu vou falar com o síndico e te retorno. Então, esse bypass, ele deveria acontecer o mínimo possível. Quem está lá na ponta, seja o prestador de serviço da terceirizada, limpeza, portaria, manutenção, ou seja um zelador, seja o manutencista próprio, seja o assistente do síndico, o associado, precisaria ser alguém que realmente desse esse respaldo, porque acaba que muitas vezes deixa a desejar o trabalho. Perfeito. Nessa linha ainda, Jorge, teria alguma coisa mais que seria importante a gente comentar aqui ou responder? Não, na realidade, a resposta que eu precisava ouvir, você já passou.
é a parte Perfeito. legal do síndico profissional. Essa seria, para mim, a mais importante, que eu só queria pontuar. Há ou não necessidade na convenção de cada condomínio que fique registrado isso? Acredito eu que não, porque a lei já vai ser bem superior à própria convenção. Mas, Perfeito. como não existem as convenções, e são, às vezes, prédios mais antigos, e as convenções não vão contemplar essa legislação, há uma necessidade de fazer isso? O que é que você acha? Ou não? Há necessidade de ter o síndico. E se Não, a convenção, se a convenção não cita isto, há necessidade de atualizar a convenção. Veja, a convenção, como você disse, ela está abaixo do Código Civil. O Código Civil está acima. Se a convenção não dispõe de informações desta gestão, porque existem realmente, como você falou, prédios anteriores ao próprio Código Civil, né, a atualização dele, a Lei 10.406 de 2002. Então, nós estamos dizendo o seguinte, nós temos uma lei que está mais atual do que as convenções. Eu preciso atualizar a convenção por conta disso? Não, porque a lei é superior. Porém, seria interessante ter a sua convenção atualizada para deliberar sobre algumas garantias, vamos dizer assim, seguranças para o condomínio. Vou dar exemplo para você. A lei diz que eu tenho que ter o Código Civil, ou o Código Civil diz que eu tenho que ter o síndico, desculpe, o Código Civil diz que eu tenho que ter o síndico, mas ele não delibera, por exemplo, algumas seguranças que eu, por exemplo, colocaria. Vamos lá, nós temos aqui, há pouco tempo, síndico que pegou o dinheiro do condomínio e simplesmente investiu em Bitcoin e perdeu tudo. Ok? Uma convenção, por exemplo, na convenção você poderia delimitar poderes, né, do síndico a ponto de dizer, olha, qualquer investimento tem que ter assinatura do Conselho Fiscal, de pelo menos 1 ou 2 dos conselheiros, do subsíndico. Você poderia colocar algumas coisas assim, para a contratação de obras, e aí cada condomínio tem o seu tamanho, acima de, sei lá, 100 mil reais, precisa ter assinatura, né, ou precisa ter voto em assembleia obrigatoriamente. Então, você coloca algumas seguranças que parece redundância, mas que, na verdade, vão evitar que amanhã ou depois, com a entrada de um síndico profissional, não tão profissional, né, vamos deixar claro, não tão profissional, que o condomínio seja, então, lesado ou seja prejudicado, ok? Eu faria atualização por conta disso. Perfeito. Perfeito? Ok. É isso, meu amigo. É um prazer ter conversado com você. Se você tiver qualquer outra dúvida, pode lançar no grupo. Podemos aqui aproveitar outros momentos e conversar também. Em algum momento, de repente, podemos trocar algumas figurinhas sobre essa questão da parte de engenharia civil no condomínio, como que isso facilita, né, essa questão de obras. Eu vejo que é muito importante ter aí a ART, né, ter um engenheiro à frente disso é muito importante. Tá bom? Perfeito. Eu estou à disposição e agradeço aí a sua atenção. Na realidade, você falou a ART, essa anotação de responsabilidade técnica, normalmente eu sempre assino junto com quem eu contrato, porque como síndico, eu também me responsabilizo pela construção por ser engenheiro. Perfeito. Então, isso fica gratuito para os condomínios. Fica gratuito. Acaba sendo uma vantagem, né? Eu vou dar um exemplo disso que você está falando, porque eu estou passando por uma obra, quer dizer, eu estou cotando serviço de engenheiros para uma obra no condomínio que administro, e só o acompanhamento do engenheiro vai ficar 33 mil reais. 33 mil reais. Então você vê que é um serviço
que tem o seu valor, ele é importante, tem seu valor, e quando você, no teu caso, oferece esse serviço de síndico e também de assinando como engenheiro, você acaba beneficiando o seu condomínio aí em alguns milhares de reais. Na realidade, os condomínios que eu participo como administrador, como síndico, eles realmente levam essa vantagem, mas eu já deixo isso claro desde o início, de que não será cobrado de minha parte, porque se eu preciso estar no condomínio, não custa nada eu também acompanhar a parte de construção. Então, Perfeito. é uma vantagem para o condomínio, e para mim não, é interessante porque eu também somo a isso o CAT, que é a responsabilidade técnica registrada no CREA. Isso, para a minha empresa, também é importante, porque tem algumas obras que são boas em condomínio para que a gente tenha registrado no próprio conselho, né? Então, de qualquer sorte, nós estamos ganhando também. Pode não ser financeiramente, mas a gente ganha também a responsabilidade disso aí. Muito bem. Obrigado, Jorge. Nada, meu irmão, eu que agradeço. Estamos por aqui. Muito obrigado. Até mais. Um abraço.